Boa noite, meus irmãos. Que privilégio estarmos aqui nesse domingo extremamente quente. Não tem como a gente negar a realidade. Está muito quente. O calor chega a nos incomodar da gente não ter lugar de ficar. Da gente começar a mexer, e parece que nada resolve o calor que a gente está sentindo. Mas eu tenho um convite e uma perspectiva diferente sobre o calor para você hoje. Sabe esse calor que você sente na pele? Sabe quando você sai no sol e você sente queimando? Sabe o nível de realidade que o calor tem na sua vida e está tendo agora? Eu queria que você tivesse essa mesma intensidade, esse nível de realidade para o que a gente vai ler hoje. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus com pouquíssima intensidade. Às vezes a gente lê a palavra de Deus com pouquíssima realidade. E às vezes a gente esquece de que o que está escrito aqui não é que é uma realidade ou uma verdade. É a verdade plena. É a realidade plena. E o que nós vamos ler hoje é algo que tem sido, eu não vou falar negligenciado, porque normalmente a gente negligencia por motivos errados. Mas quando a gente olha para o que nós vamos ler aqui hoje, às vezes esses textos eles foram deixados de lado por medo, às vezes até mesmo por respeito, mas por muito tempo a gente deixou o livro de Apocalipse de lado. Por muito tempo a gente parou de ler. Por muito tempo a gente não leu, porque às vezes a gente lia, não conseguia entender o que estava escrito ali, a gente não conseguia fazer aquelas palavras serem aplicadas na nossa vida. Por muito tempo a gente deixou de ler o Apocalipse como um livro real. Tão real quanto esse calor que nós estamos sentindo agora. Eu queria te fazer um convite a imergir, não nessa história, porque se eu falar história, vocês podem parecer e pode soar algo muito distante. Eu queria que vocês fossem imersos na realidade do que a gente vai ler hoje. Eu prometo fazer um malabarismo muito grande para não tocar em nenhuma linha escatológica, para tentar não incomodar ninguém. Mas o que a gente vai falar aqui hoje são realidades extremamente sensíveis e importantes para nós que somos cristãos. A gente não pode deixar de ler o que está escrito nesse livro. A gente não pode ignorar, se a gente quer ser crente cada dia mais perseverante, se a gente quer ser um crente todos os dias, que peca menos, que segue ao Senhor, a gente não pode esquecer dessa realidade que está escrita aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias, vai ser projetado aqui também, o nosso texto está no livro de Apocalipse. E eu vou confessar para vocês que pode ser que eu trave um pouquinho para falar Apocalipse, porque a gente falou Copa Libre por muito tempo, né? Então Apocalipse pode travar um pouquinho na minha boca, mas até agora está seguindo bem. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos ler 3 versos, verso 9, 10 e 11. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco, ó Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos como igreja, como teu povo. Assim como nós acabamos de ler, aqueles que já foram e que já estão contigo na graça, que intercederam e pediram para que a sua justiça fosse aplicada imediatamente, ó Pai. Nós aqui estamos, aguardando o momento das suas realizações chegarem, aquelas que já aconteceram e aquelas que ainda estão por vir. Esteja conosco como igreja, povo de Deus, ó Pai. Como nós falamos, que esse calor que nós sentimos seja tão vivo, tão presente e tão real quanto as suas promessas para nós, povo de Deus. Esteja conosco, que a sua mensagem atravesse o nosso coração, ó Pai, que possa se solidificar e que isso nos ajude a sermos crentes cada dia melhores. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas vezes você já se sentiu excluído? Pode ser que hoje, agora, na idade que normalmente, pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria tem, exceto o Henrique, que é um pouquinho mais novo, mas agora, normalmente, quando a gente passa dos 25, 30 anos, 40, alguns mais experientes, a gente não se coloca em situação de se mais, né? Normalmente, já tem uma certa experiência, tem lugar que a gente deixa de frequentar,
Existem pessoas que às vezes a gente começa a distanciar, porque a gente não quer sentir mais coisas que normalmente quando a gente está no início da vida, a gente sente muito. Quando a gente está na pré-adolescência, na adolescência, quando a gente começa a ser jovem, às vezes a gente frequenta muitos lugares que nos dão aquele sentimento de deslocamento, que nos dão aquele sentimento de estar excluído, de não saber o que fazer. Eu tenho certeza, a não ser que você seja alguém muito iluminado, mas eu tenho certeza que você já se sentiu extremamente deslocado em algum lugar. Sabe aquele lugar em que, no momento que você pisa lá, você já sabe que você não pertence àquilo? Você já fica deslocado, às vezes a gente não sabe nem onde pôr a mão, aí a gente põe a mão no braço, no bolso, põe a mão para trás, não sabe com quem que a gente conversa, não sabe o que a gente fala. Você já se sentiu assim? Extremamente deslocado, extremamente excluído, num lugar extremamente desconfortável? A sensação que a gente tem, e a primeira coisa que a gente quer quando a gente entra num lugar desse, é sair de lá o mais rápido possível. E normalmente quando a gente está num lugar desse, desconfortável, qual que é o primeiro lugar que vem na nossa cabeça? Para onde que a gente quer ir? Qual que é a frase? Eu quero ir para a minha casa. Eu quero ir para o meu lar. Eu quero ir para um lugar que não seja isso. Mas é engraçado que normalmente o primeiro lugar que vem na nossa cabeça, que é o oposto daquilo que a gente está sentindo, o oposto do desconforto, o oposto da exclusão, é a nossa casa. A gente, na hora que entra nesses ambientes de cilada, normalmente a gente sempre imagina, nossa, podia ir para minha casa agora, no meu colchão, no meu ar-condicionado, ou no meu ventilador, na minha sala, vendo a minha televisão, com a minha família, tranquilo, aconchegante. Normalmente, quando a gente está nesse ambiente, a primeira coisa que a gente quer fugir e sair correndo é para a nossa casa. Mas, afinal de contas, já que a gente quer ir tanto para a nossa casa, quando a gente está num ambiente desse, o que define a nossa casa? Ou melhor, o que define o nosso lar? Eu tenho uma definição, que é, a palavra lar, como a gente conhece, tem origem na palavra lareira, que era onde as pessoas punham fogo e poderiam se aquecer. E com isso, com esse aconchego, a gente acabou criando essa palavra lar, que nos remete a um lugar de aconchego, de segurança e de paz. Mas será que o nosso verdadeiro lar é a nossa casa? Quando a gente fala de casa, normalmente a gente enxerga uma edificação. Mas a nossa casa é muito diferente do nosso lar. Porque normalmente quando a gente imagina o lugar que a gente quer estar, a gente enxerga pessoas. A gente enxerga a nossa família. A gente enxerga até onde a casa física que a gente se reúne. Mas o que faz nós sermos um lar de verdade é aquilo que a gente sente perto das pessoas que fazem a gente sentir aquilo que a gente está sentindo. E por que será que, se na verdade o nosso lar são as pessoas que nos rodeiam, e eu quero ir para aquelas pessoas que estão do meu lado, por que será que nesse lar, se a gente acabou de falar que o lar é um lugar de muito aconchego, de paz plena, de conforto, por que a gente está sofrendo dentro da nossa própria casa? Por que dentro de casa eu ainda sinto angústia? Por que dentro da minha casa, às vezes rodeado da minha família, eu ainda sinto dor, eu ainda sinto falta de paz, eu ainda tenho noites péssimas, eu não consigo dormir como eu queria? Por que dentro do meu lar, que deveria significar tudo isso, eu ainda encontro sofrimento? Porque esse lar é o que a gente acabou de falar. E quando eu corro para minha casa, quando eu corro para minha família, quando eu corro para a minha igreja, eu ainda sinto tudo aquilo que eu não queria sentir. Eu sinto tristeza, eu sinto frustração, eu me sinto impotente, eu me sinto de formas que eu não queria sentir. Não são só os lugares indesejáveis onde a gente se sente excluído, que fazem a gente sentir exclusão, desespero, angústia. E não são só as pessoas. Sabe por quê que quando a gente está aqui, mesmo dentro da nossa casa, rodeado da nossa família, com aqueles que conhecem a gente dentro do nosso íntimo, aqueles que a gente pode ser quem a gente quiser, aqueles que a gente não precisa interpretar nada. Sabe por que dentro da nossa casa, com essas pessoas, às vezes a gente ainda se encontra à noite chorando? E por que a gente acorda chorando? Porque esse não é o nosso lar. Só que a gente está querendo tratar o nosso lar, que é um lar provisório, como um lar definitivo. A gente está olhando para a nossa casa, às vezes até a casa material, os tijolos assentados, a gente está olhando para nossas paredes, a gente está olhando para tudo aquilo que a gente comprou, a gente está olhando para a nossa família como o nosso lar definitivo, como a cura de todos os nossos problemas, como o lugar de paz plena.
E é por isso que a gente não consegue, primeiro, entender por que a gente está sofrendo dentro da nossa própria casa. Segundo, a gente não consegue resolver os nossos problemas, porque a gente acha que os nossos problemas estão aqui, num lar provisório. Não enxergar onde é a nossa verdadeira casa faz com que a gente seja cristãos extremamente frustrados, tristes, extremamente apegados ao que nós temos aqui. Esse lar provisório, para a gente entender um pouco mais sobre, já que a gente está num lar provisório, e ao mesmo tempo a gente sabe que esse lar não é nosso, como é que a gente fica? Como que a gente age? Para a gente explicar um pouco mais sobre essa nacionalidade dos céus, que é sobre isso que esse texto aqui está falando, eu queria voltar e contextualizar um pouquinho esses 3 versos que a gente acabou de ler. Para isso, a gente precisa voltar no capítulo anterior, no capítulo 5. Não precisa projetar, Gustavo, fica tranquilo. No capítulo 5, e aí para chegar no capítulo 5, a gente precisa de um breve contexto sobre o que é o livro de Apocalipse. Meus irmãos, quando eu disse que eu queria que vocês sentissem a realidade desse livro, assim como o calor que a gente está sentindo agora, é porque eu quero que vocês peguem o que eu vou contar para vocês agora e entrem nessa cena. Se entrar nessa cena, vocês nunca vão conseguir entender o que é essa oração, que a gente chama de oração dos mártires. Aqui, a gente tem o livro de Apocalipse, que significa revelação, que é basicamente uma visão, mas não é só uma visão, é uma realidade que João está enfrentando. João não está simplesmente tendo uma visão, João está vendo e participando daquilo tudo. Deus traz João e mostra para ele planos que, obviamente, pelo contexto de João, ainda não tinham acontecido, estavam acontecendo e viriam a acontecer, mas de forma real. Deus traz João para todo o contexto, para que ele veja o que estava acontecendo. Vocês querem ter uma dimensão do que João viu? João simplesmente foi levado aos céus e viu Deus sentado ao trono. E aí sabe o que Deus tenta fazer nos primeiros 3, João tenta fazer nos primeiros 3 capítulos? Ele pega a visão que ele teve de Deus, sentado no trono, e pega todas as coisas mais ricas ou mais valiosas que ele consegue enxergar na época dele, e fala, Deus é como aquilo. Mas eu nunca vou conseguir descrever para vocês o que eu vi, que é o rei de todo o universo, sentado no trono e comandando tudo. O que ele tinha nas mãos, como ele transparecia, é tão precioso, é tão grande, é tão valioso, que é como tudo que eu já vi de mais valioso, mas isso não chega perto do que é Deus. Era isso que João estava vendo. João estava vendo onde nós habitaremos junto com Deus. João estava vendo Deus na sua glória eterna. Essa era a visão que João estava tendo. Esse é o privilégio que Deus deu para João, para que a gente pudesse olhar para esse texto agora e também para que a gente pudesse também olhar para esse lar que João está descrevendo aqui para nós e falar, é lá que eu quero estar. É esse o lugar onde eu vou curar todas as minhas angústias. É esse lugar que João está agora. E João começa a ver diversas coisas que, se a gente fosse passar uma a uma por elas aqui, a gente ficaria com facilmente uns 2, 3 meses falando sobre tudo que João viu e como ele descreveu todos os ambientes, todas as pessoas, tudo que ele viu naquele lugar. Mas nós vamos focar nesse 5º selo que ele abriu. E para isso, eu preciso explicar o que é esse selo, que estava dentro de um livro, o que é esse livro e quem pegou esse livro. Essas respostas estão no capítulo 5. Quando a gente abre o capítulo 5, e aí eu vou ler do verso 1 ao verso 9, a gente vê a explicação que João basicamente está olhando para Deus e de repente, agora eu vou começar a narrativa, João viu, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Basicamente, João vê na mão de Deus um livro, escrito por dentro e por fora. O que significa estar escrito por dentro e por fora? Significa que a totalidade ele está escrito. Em tudo que podia estar escrito, está escrito. O que significa? Significa a história inteira. Significa que não existe uma vírgula que esteja fora desse livro. O que esse livro é? Esse livro é toda a história da humanidade, são todos os decretos de Deus, são todos os planos de Deus para a humanidade. E esse livro está nas mãos de Deus, mas tem um detalhe, esse livro está selado. Verso 2, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Verso 4,
Percebam o quanto isso era real para João e o quanto é real. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciões: não chores. Eis aqui, prestem atenção, meus irmãos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Verso 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado do trono. Meus irmãos, Cristo chega como um cordeiro. O que significa Cristo chegar como um cordeiro? Significa que Ele cumpriu a missão. Significa que Ele é digno para pegar o livro das mãos de Deus. Ele está vindo reivindicando um direito que Ele conquistou por nós. Ele chega da cruz como um cordeiro que foi morto. Chega ensanguentado, porque Ele chega falando: eu cumpri a missão. E Deus, como forma de cumprir a sua justiça, pega esse livro, entrega. Na verdade, Ele toma esse livro das mãos de Deus, porque é dele por direito. Porque, como disse nos versos anteriores, ninguém podia abrir esse livro, ninguém podia tocar esse livro. Por quê? Porque mais ninguém podia cumprir a lei, mais ninguém poderia morrer, mais ninguém poderia cumprir a justiça de Deus. E assim, Jesus, como um cordeiro, com sangue, toma esse livro, onde está escrito todos os decretos, todos os planos. E aqui é importante explicar, por que é que João estava chorando desesperadamente? Porque se esse livro não fosse aberto, significa que todos aqueles que já morreram, todos aqueles que estão sofrendo, todos nós jamais seríamos salvos, porque Deus não poderia executar o seu plano de salvação, se a sua justiça não fosse satisfeita. E quem vem, toma o livro cumprindo a justiça? Cristo. Só Ele pode tomar o livro. Ele toma o livro, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, de toda a língua e povo e nação. Essa história, essa realidade, ela mostra para nós como que Cristo satisfaz a justiça de Deus e como que Deus entrega todo o poder, como Deus entrega na mão de Cristo toda a história, como Deus faz cumprir através da vida de Cristo todos os seus planos. O livro agora vai começar a ser aberto. Selos começam a revelar a própria história do livro. Daqui para frente, a gente vai começar a ver os selos serem abertos um após um. A gente não tem tempo para passar por todos eles agora, mas eu queria que a gente desse uma olhada no 5º selo. É onde a gente vai enxergar toda a história. Uma referência muito importante da gente entender está em Mateus, capítulo 28, no verso 3, que diz: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, aliás, não é esse verso. Mateus 28, 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Às vezes a gente não consegue compreender a Bíblia e todos os seus decretos, porque a gente tenta enxergá-la de forma cronológica. Mas aqui a gente tem um exemplo de como não é cronológico. Porque aqui, Jesus, antes de morrer, já estava falando que a partir da morte dele, mesmo ele ainda não tendo morrido, todo o poder havia dado para ele, nos céus e na terra. A partir desse momento em que a gente vê o livro sendo entregue para Cristo, e Cristo abrindo todos os selos, e abrindo toda a história, e os planos, e os decretos de Deus para a sua igreja, a gente vai começar a ler o verso 9 do capítulo 6. O primeiro aspecto, e que está dentro desse primeiro versículo, diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentava. Meus irmãos, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o que está escrito nesse verso, e para que esse verso acontecesse, o que precisava acontecer antes.
Aqui a gente está vendo, basicamente, os mártires que morreram de forma extremamente devastadoras, olhando para Deus e falando: Deus, executa o teu juízo agora. Por que o Senhor demora tanto? É isso que os mártires estão falando. Mas para isso acontecer, a gente precisa entender algo que às vezes a gente perdeu, que é o seguinte: quem é Deus e quem é Cristo? Porque a gente só chega nesse momento da história se a gente consegue entender quem é Cristo e por que Ele pode abrir os selos. A primeira coisa que os mártires entenderam é que a gente não pode abrir nada. E pode parecer muito simples a gente falar: eu sei que eu não posso abrir nada, porque estava escrito que ninguém, nem nos céus, nem na terra, ninguém poderia abrir o livro. O grande problema da gente saber que a gente não pode abrir nada é que, na verdade, a gente, além de querer abrir todos os dias e escrever a nossa própria história aqui na terra, a gente esquece que o único que é Senhor e dono de toda a história é Cristo. Porque a gente esquece de quem é esse Cristo, de quem é Deus. Sabe por que a gente esquece? Porque falta fé para a gente acreditar que realmente o Senhor de toda a história só pode ser Deus. Porque a gente esquece quem é Ele. A gente quer crer num Deus que precisa, primeiro, subsumir a nossa lógica. Primeiro, os planos de Deus, os decretos e tudo que Ele escreveu, eu preciso entender. Precisa fazer sentido para mim logicamente. Eu quero um Deus que primeiro escreve a história, mas que essa história faça sentido para mim e que para mim seja a melhor coisa. Esse é o Deus que eu quero que exista. Um Deus que está dentro da minha caixinha e dentro do meu controle. Só que se Deus fosse esse Deus, Ele simplesmente não era Deus. Falta fé para nós porque a gente esquece de quem é Deus. E eu queria lembrar só um pouquinho, porque se a gente ficasse falando, a gente não ia chegar a um milésimo do que é Deus de verdade. Mas eu queria te lembrar que Deus é um ser 100% autônomo. E o que isso significa? Significa que só Ele pode criar. Significa que só Ele cria a partir do nada. Significa que você pode ter milhões de teorias na sua cabeça, você pode pensar no Big Bang, você pode ser um evolucionista, você pode ser o que você quiser, mas você precisa partir de algum ponto. O único que não precisa partir de ponto nenhum é Deus. Ele é o único ser 100% autônomo. Ele não precisa de que nada exista para que Ele crie alguma coisa. Ele não precisa de motivação, Ele não precisa de causa antecedente. Deus existe por si só. Deus não precisa ser explicado, Ele não precisa de nada. Deus não tem necessidade. Nada pode deter Ele, ninguém pode interromper a Deus. Ao passo que Ele é o Todo-Poderoso, isso significa que nada pode impedir Ele de fazer, a não ser Ele próprio. E foi isso que nós acabamos de ler. O que impedia Deus de executar a sua justiça e todos os seus planos? A sua própria justiça foi cumprida por Cristo, enviado por Ele mesmo. Quem que é o próprio limitante de Deus, se não o próprio Deus e se não os seus próprios atributos? Mas a gente tem esquecido isso. A gente tem achado que Deus, Ele cabe dentro da nossa lógica. E a gente tem esquecido do quanto Ele é grande, do quanto Ele é ilimitado, do quanto Ele não cabe e de tudo que Ele pode fazer, a gente jamais vai conseguir imaginar. A limitação de Deus só pode ser Deus, porque se acontecer o contrário, aí Ele não seria Deus. E esse algo que limita Deus, sim, seria Deus. Vocês conseguem entender que a gente nunca vai conseguir enxergar a dimensão de Deus, mas a gente precisa começar a pensar sobre essas coisas e o quão grande Ele é, porque senão a gente nunca vai conseguir adorar de verdade esse Deus. Ele é indizível, essa definição para mim é uma das melhores, que é, Ele é totalmente outro, porque a gente pode parar de tentar descrever e entender que Ele realmente é totalmente estranho ao que a gente já conhece, ao que a gente é como a gente mesmo. Só Ele consegue ser o ser único. Nas primeiras palavras desse verso, a gente vê escancarado que Deus e Cristo são os donos, criadores, únicos, e que todo o controle da terra e da história está nas mãos deles. Nós não podemos abrir um selo sequer, mas Ele pode, Ele abriu e Ele já escreveu. E eu queria que a gente começasse a pensar sobre esse Deus infinito, e a gente começasse a ver o que isso faz diferença no nosso dia, que é basicamente, vai me falar que você não acorda todos os dias com descrença de Deus.
Eu não estou falando que você para de acreditar em Deus, que você simplesmente um dia acorda e fala, não vou mais na igreja, porque eu conheço todos aqui, eu sei que a maioria de vocês aqui, todos são crentes, eu conheço a vida de vocês, e sei que vocês não abandonariam a fé. Mas o que eu estou falando é de um nível de descrença que todo mundo aqui acorda um dia com um pouco mais ou um pouco menos. Todos nós temos uma pitada, e às vezes essa pitada é um pouco maior ou um pouco maior ou menor, de uma humanidade controladora, que grita para nós o tempo todo que os planos de Deus não fazem sentido, que nós precisamos entender tudo para aí depois eu começar a acreditar em Deus. O tempo todo a gente está negando a divindade e a singularidade de Deus para a gente colocar nós no lugar dele. Sabe o que falta para nós acreditarmos em Deus? Falta fé. Falta a gente se derramar, começar o dia se derramando. Falta a gente acreditar e nos jogar para um Deus que já mostrou durante a história, repetidas vezes, que Ele está minuciosamente no controle de tudo. Falta oração, falta um relacionamento, como eu falei no início, de verdade. Falta olhar para essa história, falta olhar para o que João escreveu e entender que tudo isso aqui não é uma história. Tudo isso aqui é a realidade que Deus escolheu nos revelar e nos mostrar. E por último, falta a gente começar a entender que, dado esse plano, de que tudo já foi escrito, de que os mártires que estão lá agora, já na presença de Deus, rogando por nós que ainda estamos aqui, por aqueles que ainda vão sofrer, falta a gente entender que a nossa resposta não está aqui. Falta a gente entender que Deus sabia, inclusive, que a gente sofreria muito aqui nessa terra, que a gente teria muitas angústias, que a gente teria muita tristeza, e que dentro do nosso lar a gente ainda sofreria. Mas Ele nos deu uma receita, só que normalmente a gente não cumpre o que Deus falou. Deus nos mandou o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Onde que você tem buscado o seu consolo? É no seu lar verdadeiro, no céu, através do Espírito Santo? Ou o seu consolo tem vindo de bebida, de droga, de dinheiro, do seu poder econômico, do seu emprego, de tudo aquilo que você pode fazer, ou das circunstâncias de um lar que para nós é provisório? Você tem tentado resolver os seus problemas com aquilo que Deus disse mais de uma vez, que nunca vai conseguir saciar a sua sede? Você, cristão, tem deixado de olhar para o nosso lar, para olhar para aquilo que Deus nos deu de forma provisória e achar que isso vai resolver os problemas da nossa vida? A abertura desse selo escancara que Cristo é o Senhor da história. Escancara que sobre Ele está todo o poder. E que você pode pedir para Ele, que está no nosso lar, aquilo que você necessita, as suas necessidades, as suas tristezas, as suas angústias. Você não confie no seu poder, no seu dinheiro, em tudo aquilo que as suas mãos podem fazer. Que esse verso mostre para você quem é o Senhor de toda a história e quem pode destravar esse primeiro selo, esse quinto selo. O segundo aspecto, está no verso 10, disse: e clamam com grande voz. Aqui os mártires basicamente estão fazendo um pedido, intercedendo para Deus, dizendo: até quando? Prestem atenção, os irmãos. Até quando? Quantas vezes você orou para Deus falando até quando? Até quando o meu desemprego vai durar? Até quando a minha miséria vai durar? Até quando a minha tristeza vai durar? Deus, até quando a condição que o Senhor me colocou vai durar? A primeira coisa que a gente aprende é que os mártires sabiam para quem pedir, porque eles já estavam no lar definitivo. Eles já estavam no lugar em que eles estavam abraçando, em contato com aquele que é dono de toda a história. Obviamente que nós sabemos que tanto eles quanto nós ainda não estamos na nossa forma definitiva. Nem eles, nem nós. Quando Cristo voltar pela segunda vez, aí sim, nós estaremos plenamente com Cristo. Mas eles sabiam a quem pedir. Até quando? Ó verdadeiro e santo, aqui na área diz, dominador, não te julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Nessa visão dos mártires da igreja é interessante porque mostra que eles sofreram primeiro injustamente. Por quê? Eles foram mortos, mas eles foram mortos pela causa mais justa possível, que é ser morto pelo evangelho, pela verdade, por aquilo que Cristo morreu. Quantas vezes a gente sofre aqui na terra de forma injusta, mas a gente quer que aqui na terra isso aconteça e seja pago.
Isso aqui é basicamente Cristo e Deus escancarar para nós que a justiça vai acontecer no tempo dele, porque quem é o Senhor da história? Deus. Deus, no próximo verso, vai explicar basicamente, de forma muito resumida para os mártires, que vai cessar quando ele quiser. O que a gente aprende com essa oração é que a gente tem que saber para quem pedir. A gente tem que saber o que pedir. E como é que a gente vai saber para quem e o que pedir? Quanto mais a gente conhecer sobre Deus, sobre a sua verdade, sobre a sua revelação e sobre o seu ser. Nossa, Lucas, mas parece que... Onde é que eu vou conseguir tanto conhecimento? Abrindo a Bíblia, tendo a disciplina. Acordando, orando, pedindo para que Deus te ilumine na hora que você ler um texto. Tendo disciplina, dedicação, conhecendo mais esse Deus, que é infinitamente poderoso. E o que nos traz aqui, uma perspectiva, é que às vezes a gente está tendo parâmetro de cristão errado. Quem você coloca como parâmetro, e aqui a gente está vendo os mártires fazendo um pedido para Deus, quem você coloca como parâmetro para que você se considere um bom cristão ou um cristão meia boca, um cristão ruim? Para quem que você olha quando você precisa ver se você é um cristão piedoso, se você é um cristão segundo o coração de Deus, se você é um cristão que dá tudo o que você tem para Ele ou não? Qual é o seu parâmetro de crente? Para quem que você está olhando e falando, não, melhor do que esses aqui eu estou, ou não, eu quero chegar nesses aqui. Qual é o seu parâmetro de crente? Será que nós estamos tendo como parâmetro de crente as nossas igrejas locais? Os pastores da internet? Ou uma igreja que mais envergonha o evangelho do que o propaga numa televisão? Será que esse tem sido o nosso parâmetro da gente olhar para a televisão e falar, não, melhor crente do que esse cara aí eu sou. Aí eu estou bem, eu estou tranquilo. Só que Deus não chamou uma igreja que está uma igreja do seu bairro só para servir como parâmetro. Eu queria que você olhasse comigo alguns exemplos que eu queria que a gente tivesse como exemplos e parâmetros de cristãos. E como eles morreram e entregaram a vida inteira para Deus. Quando a gente fala nesses mártires, eu vou citar só alguns. E eu vou citar a forma com que esses mártires morreram. João Batista, degolado e a cabeça entregue em uma bandeja. O profeta Isaías foi cerrado dentro de um tronco. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Lucas, enforcado. Marcos, meus irmãos, prestem atenção como Marcos morreu. O seu corpo foi arrastado pelas ruas até ser integralmente despedaçado. Santo Inácio de Antioquia foi aluno do discípulo João e foi devorado na arena por leões. Santo Hipólito, o seu corpo foi amarrado em 4 cavalos, e os 4 cavalos corriam em direções opostas, fazendo seu corpo ser inteiramente despedaçado. Esses homens, para morrer dessa forma, eles entendiam que o lar deles não era aqui. Entender que o lar deles não era aqui, fazia eles irem até as últimas consequências por Cristo. Fazia eles olharem para essa morte e falar, que privilégio ser despedaçado por Cristo. Que privilégio ter a cabeça arrancada, pelo único motivo que eu poderia ter, de maior alegria e de maior vitória na minha vida. Se a gente está olhando para esses homens, e tendo esses homens como um cristão parâmetro, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar dia após dia sendo crentes melhores. Mas se a gente está olhando para os nossos cristãos do nosso lado, que não são referência, se a gente está olhando para nossas igrejas locais, para o que elas estão fazendo, como uma referência de cristão, eu fico muito triste, porque isso provavelmente vai nos levar a serem cristãos medíocres. Esses cristãos morreram e dentro de cada um deles tinha um Cristo muito real, tinha a promessa de João muito viva, e é por isso que eles falavam, eu morro, não tem importância, eu não vou parar de falar, eu não vou parar de propagar o evangelho, eu não vou parar de cumprir a minha missão, porque eu tenho uma promessa que é real para mim. Pode amarrar os cavalos, pode destroçar, pode me amarrar e despedaçar o meu corpo, porque a promessa para mim é real. O quanto essa promessa tem sido real para nós.
crentes da Igreja Presbiteriana Ebenezer, na sua vida, o quanto você tem aberto mão do seu conforto, de tudo aquilo que você tem, que te afasta de Cristo. O quanto para você tem sido um mérito vir na igreja no domingo. Meus irmãos, a nossa igreja contemporânea, ela é uma vergonha, porque nós não temos tido o privilégio de abrir mão de nada. Quando a gente passou pela pandemia, eu vi muitos, mas muitos cristãos comemorando porque poderiam assistir o culto de casa. Meus irmãos, comemorando porque poderiam assistir o culto de casa. Fico muito triste que às vezes os nossos maiores exemplos estão ao lado e não nos escritos, não na igreja primitiva, não na própria Bíblia, não nos mártires que estão lá, intercedendo agora ao Pai por nós, uma justiça que aconteça imediatamente, porque eles não aguentam mais ver o seu povo sofrer. Até quando tem que ser direcionado para Cristo? E o nosso problema é que a gente começa a acreditar num Deus ordinário. A gente começa a acreditar em um Deus que pode fazer exatamente só o que Ele já fez na história. A gente olha para trás e a história começa a funcionar para a gente como um limite. Quando a gente olha para esses mártires que eu acabei de falar, a gente olha e fala, não, mas comigo eu não vou precisar fazer isso. Eu não. No máximo, pode fazer no máximo, é o que ele já fez lá atrás. Toda a história já está cumprida. Ele não pode fazer nada de extraordinário. E aí a gente cria a história que, na verdade, em vez de nos inspirar, nos dar esperança, limita Deus. Deixa a história e o que está escrito, especialmente o que está escrito através desse selo, que são os homens que morreram pelo Evangelho e que agora estavam ao lado de Deus, te inspirarem e te dar esperança, e não limitar o agir de Deus. E o terceiro aspecto, para finalizar, no verso 11, diz o seguinte: foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Meus irmãos, o versículo começa com: e foram dadas a eles compridas vestes brancas. Deus mostra que para aqueles que permaneceram fiéis até o fim, não medindo esforços, não medindo o seu próprio corpo, a sua própria vida, Deus os recompensou. Mesmo eles não merecendo nada, porque Cristo já havia feito tudo, mas eles indo até o final, Deus mostrou para ele: eu vou recompensar vocês. Vestes brancas, meus irmãos, significa santidade, pureza. E por que é importante a gente enxergar essas coisas? Porque todo fruto de angústia, de tristeza, aqui que nós temos na terra, é fruto do nosso pecado, é fruto da desobediência. Quando Deus coloca vestes brancas e compridas, Ele está dizendo: descansem, agora vocês são puros, agora vocês são santos, agora vocês não têm a opção mais de pecar, agora vocês não podem mais pecar, porque vocês estão ao lado dos santíssimos, e santos vocês também são. Isso significa que vocês agora são incorruptíveis. Isso significa que vocês agora não têm mais angústia, não têm mais sofrimento. Isso significa que vocês ainda não têm mais dor. E pediu para que eles repousassem ainda por um pouco de tempo. Aqui a gente vê o verdadeiro descanso que nos espera no céu. Não são descansos de férias, de 5 dias, que normalmente a gente tira, aí na hora que a gente volta de férias, parece que todos os nossos problemas voltam, mas voltam duplicados. Não, não é isso. Não é descanso parcial de luta, de sustento, de ego, de pessoas que nos rodeiam e ficam querendo nos derrubar. É um descanso e um prazer pleno, repleto de tudo que a gente possa imaginar e muito mais. É Deus lembrando que Ele é o dono da história e Senhor do tempo, e que Ele tem tudo isso reservado para nós. Apesar da gente não cantar hoje, eu queria que a gente começasse a cantar as músicas acreditando no que a gente está cantando. Porque a música Meu Lar, do Prisma Brasil, canta exatamente isso que está escrito aqui. Não mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viveremos nesse lar.
só o louvor e a alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar, muito em breve, meus irmãos, quando a gente canta essa música, a gente está realmente desejando isso, querer muito em breve viver nesse lugar. O motivo maior que a gente tem que ter é ver Jesus, abraçá-lo e dizer, obrigado por me dares um lar. É isso que a gente está cantando, mas a gente está acreditando muito pouco no que a gente canta. E para finalizar, Deus volta com mais um decreto. Eles perguntam até quando? E ele responde, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Meus irmãos, aqui Deus primeiro está lembrando que Ele não se esquece de nenhum de nós. Mas Ele também está mostrando que a guerra não terminou. Ele já venceu, mas Ele colocou muita batalha para nós à frente ainda. E essas batalhas têm que ser entregues e têm que ser enfrentadas, lembrando de onde é o nosso lar. Deus está nos lembrando, através dessa revelação a João, que um dia, como está escrito na música, cantarei com aqueles que foram estrangeiros, como eu e você, aqueles que lá estão, aqueles que morreram nas arenas, aqueles que morreram triturados, aqueles que morreram decapitados, cantaremos todos juntos com aqueles que foram estrangeiros, como eu e você, mas viveram com a fé na promessa e venceram o mundo também. Deus nos dá uma receita para que a gente vença o mundo. E essa receita é saber que esse é um lar provisório. É saber que o nosso lar definitivo está reservado. Que todas as maravilhas que a gente tem estão reservadas para nós. Mas a gente tem que saber que tudo isso são para aqueles que permanecem fiéis até o fim. E que, como os mártires fizeram, estão dispostos a entregar tudo. Porque eles sabem que o tudo que nós temos aqui não é nada perto do tudo que Deus preparou para nós nos céus. Abaixe sua cabeça e tire esse tempo como um privilégio para lembrar de qual é o nosso verdadeiro lar. Para quem a gente deve pedir, onde estão as nossas esperanças e para a gente viver firme na promessa.